E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui para mais uma aula, né? Essa daqui vai ser a última aqui sobre conceitos, né? É importante a gente saber bem toda a relação que a gente tem entre custo, volume e lucro, né? E por isso, nessa aula, eu vou abordar aí com vocês margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança, tá bom? Então, os últimos conceitos aí que completam, então, para a gente fazer a nossa unidade somativa 2 amanhã, às 20 horas, tá? Dia 26, tá bom? E vou fazer aqui também com vocês os exercícios dessa semana que abordam aí esses conceitos, tá, pessoal? Então, vou dividir aqui a tela com vocês. Então, vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui no ponteiro que fica mais fácil. Bom, pessoal, então vamos lá. Para que existe, então, essa análise, né? Ela vai permitir você analisar todas as correlações que existem entre custos, receitas, despesas, volumes, né? E qual a influência que essas variáveis têm sobre o lucro, tá bom? Qual é a relação deles com o lucro, né? Então é importantíssimo você saber isso para você poder tomar a melhor decisão aí na sua empresa, né? Ah, se eu vender X, meu lucro vai para quanto? Se eu vender Y, vai para quanto? Se eu aumentar o volume, se eu diminuir o custo. Então, é para isso que existe toda essa análise, tá bom? Avalia também as mudanças no volume de produção que afetam os custos totais e essa mudança vai impactar os resultados financeiros da tua empresa, tá? Então, o volume ele é importantíssimo porque ele pode definir, né, o resultado financeiro da tua empresa e com isso você tem que decidir se você vai aumentar os custos, diminuir os custos, se é um volume de produção que tem mais custo variável, menos custo variável, então é importantíssimo você ter essa avaliação também, tá? Analisa também a estrutura de custos variáveis e fixos, né? A gente já viu todos esses conceitos, e aí vai te ajudar a determinar o quê? Qual é o ponto de equilíbrio, tá? E esse ponto de equilíbrio é importante para você, então, decidir as estratégias de precificação que você vai fazer na tua empresa para, então, maximizar os seus lucros, tá bom, pessoal? Aqui também tem uma ajuda nas decisões sobre produção e as vendas, né? Então você acaba com essas decisões otimizando o seu desempenho financeiro, tá? Eu estou trazendo aqui só alguns conceitos que pode ser que caia na prova essas pegadinhas, né? Naquelas perguntas, é verdadeiro 1, 2 e 3, ou 4, 5 e 6, né? Então tem essas questões da prova, então é importante vocês fixarem esses principais conceitos. Tá? Bom, para essas análises, né, para você analisar bem custo, volume e lucro, né, a gente tem então três conceitos importantes. Tá? Eu vou abordar com vocês aqui os três. Tá? Então a gente tem o primeiro conceito, que é a margem de contribuição, né, que na verdade a gente já viu, né, no nosso demonstrativo de resultado, quando a gente usa o método de custeio variável ou direto. Tá? Então, é justamente isso daqui que a gente coloca lá, né? Então, é a diferença entre as receitas, e aí você vai colocar seu custo variável e despesa variável, né? Ou seja, você vai diminuir, e aí você vai ter a tua margem de contribuição, tá, pessoal? E aí você tem aqui as fórmulas, né? Então, é muito simples. Você pega qual é a margem de contribuição unitária? É seu preço de venda unitário menos custos e despesas variáveis, tá, pessoal? Então você tem essa fórmula, né? A gente vai ver isso amanhã na S2 e provavelmente em algum exercício aqui, mas é uma fórmula simples. Margem de contribuição unitária é igual ao teu preço de venda unitário menos custo variável unitário menos despesa variável unitária. Tá bom, pessoal? Ainda deu algum tilt aqui, agora sim. E a gente tem aqui, então, a margem de contribuição em percentual. Nada mais é o quê? Que você vai dividir a sua margem de contribuição encontrada dividido pelo teu preço de venda. Tá? E aí, se você já não fizer em percentual, você multiplica por 100 e você, então, vai ter a tua margem de contribuição percentual. Tá bom, pessoal?
Um outro conceito importante é o ponto de equilíbrio, né? E o que ele representa, pessoal? Nada mais, nada menos do que a quantidade que você tem que vender para você ficar no zero a zero, ou seja, você não vai ter nem lucro e nem prejuízo. Isso que quer dizer o ponto de equilíbrio, ou seja, se eu vender abaixo daquela quantidade, eu vou ter prejuízo. Se eu vender acima daquela quantidade, eu vou ter lucro, tá? Então, esse é o conceito de ponto de equilíbrio. Para quê? Para que você possa tomar decisões, né, para você vender sempre acima daquele ponto de equilíbrio, daquelas unidades que você vai encontrar, tá? Então, aqui a gente tem a primeira fórmula, que é o ponto de equilíbrio contábil, né? O que é o ponto de equilíbrio contábil? É aquele ponto de equilíbrio da tua competência, né? Ali do teu demonstrativo de resultado. Então, nada mais é do que o ponto de equilíbrio contábil em unidades é o que? O teu custo fixo menos a tua margem de contribuição unitária, né? Porque aqui a gente está falando em unidades, né? Então, a margem de contribuição unitária você achou aonde? Na fórmula anterior, tá? Então, você vai utilizar isso aqui para achar o teu ponto de equilíbrio contábil, tá? E aí você pode transformar ele em valor, né? Nada mais é o que? Você pegar essas unidades e multiplicar pelo teu preço de venda. Então, você vai achar qual é o teu ponto de equilíbrio em reais, em valor, tá bom, pessoal? Depois a gente tem aqui o ponto de equilíbrio financeiro, né? Então, o que ele traz, pessoal? Ele traz o conceito de financeiro, né? A mesma coisa quando você analisa o EBITDA, né? Conceito de caixa. Por isso ele é um ponto de equilíbrio financeiro e por isso você tira a depreciação e você também tira as amortizações ou incluem, né? Todas elas financeiras, tá? Então, pessoal, isso daqui vai definir o teu ponto de equilíbrio financeiro em unidades, tá bom, pessoal? E a gente ainda tem aqui o teu ponto de equilíbrio econômico, né? Aonde você quer chegar no teu lucro desejado, né? Então, lembre-se que na S2 tem lá lucro desejado R$ 500.000. Então, você vai utilizar aquele valor justamente para achar o teu ponto de equilíbrio econômico, tá, pessoal? Então, essas são as fórmulas, né, do ponto de equilíbrio. Então, é simplesmente levar lá, saber interpretar cada uma e colocar os dados corretos nelas. Tá bom, pessoal? E o terceiro conceito é a margem de segurança, né? Então, corresponde à quantidade de produtos ou valor de receita que opera acima do ponto de equilíbrio. Então, esse é o conceito de margem de segurança. Qual é a tua margem de segurança? É aquela que você vai operar acima do teu zero a zero, acima do teu ponto de equilíbrio, tá? E aí a gente tem as formulazinhas de margem de segurança, né? Então, em unidades, você vai pegar as vendas em unidades menos o ponto de equilíbrio, vai te dar a margem de segurança em unidades, tá? Percentual, você pega a tua margem de segurança em unidades e divide pelas vendas atuais, né? E aí multiplica por 100, você vai ter a tua margem percentual. E em receita, margem de segurança em unidade versus o teu preço de venda, tá? Então são essas fórmulas que você vai utilizar lá na nossa AS2, tá bom, pessoal? Então agora vamos partir para alguns exercíciozinhos aqui para a gente poder fixar, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Vamos então para a primeira questão, né? Aquilo que eu sempre falei para vocês, a gente procura sempre então colocar lá os dados de maneira correta que o problema dá, tá? Para a gente então ter mais facilidade na hora de pegar a resposta, tá bom? Então vamos lá, ó. Coletando os dados de uma empresa em um período, apurou-se o custo variável unitário de R$ 15. Então, vamos abrir o Excel. Já coloca, vamos botar aqui questão que eu aproveito e entrego essa atividade que eu não fiz, tá? Então, custo variável unit, de unitário. Vai lá no problema e tá R$ 15. Isso aqui, R$ 15, tá? Aí vamos aqui, continuando, a um preço de venda de R$ 20. Então, a gente vem aqui e bota preço de venda
R$ 20. Lembrando também que é o quê? Preço de venda unitário, obviamente, tá? R$ 20. Aí ele faz a seguinte pergunta. Não, ainda tem mais uma. Para uma capacidade máxima de produção de 800.000 unidades. Então, a gente vem aqui. Capacidade em unidades de 800.000. Certo? E aí, pessoal, ele vem então para a pergunta. Operando neste nível máximo, a margem de contribuição total será de... Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, o que é margem de contribuição? É igual a custo, é igual a preço de venda menos custo variável menos despesa variável, né? O que a gente tem aqui? A gente tem a capacidade máxima de 800.000 unidades. Então, ele quer saber em operação máxima. Você vai multiplicar por 800 e aqui você vai multiplicar por 800.000, certo? Então, você vai ter aqui a tua capacidade máxima em valores operando com as 800.000 unidades. Então, sua margem de contribuição vai ser igual a... Vou botar aqui, né? Vai ser igual a preço de venda menos custo variável. Nesse caso, você não tem despesa variável. Então, sua margem de contribuição vai ser igual a 4 milhões em valores. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Exercício 2, tá, pessoal? Então, vamos lá. Para analisar o desempenho da empresa WYZ, o profissional da área de custos aplicou técnicas de análise de pontos de equilíbrio contábil, tá? Então, vamos já buscar a fórmula de ponto de equilíbrio contábil, né? Tá aqui, ó. Então, é sempre importante, pessoal, vocês já colocarem, né, a fórmula que vocês vão utilizar. Deixa eu colocar ela aqui, ponto de equilíbrio contábil. Tá? Vamos então a mais informações. A partir das vendas da empresa, que eram 40.000 caixas de produtos mês com valor de R$ 50 a caixa. Então, a gente volta para cá e bota vendas caixa. Então, 40.000 caixas. E a gente volta para cá e é R$ 50 cada uma, certo? Então, preço de venda, R$ 50. Dos custos e despesas fixas que eram de 500.000. Então, a gente tem aqui despesas fixas de 500.000. Certo? E temos a outra informação que custos e despesas variáveis são R$ 20 por caixa. Então, aqui custos e despesas variáveis, né? R$ 20 por caixa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso daqui, então, se é R$ 20 por caixa, a gente tem então 800.000 de despesas e custos variáveis, tá? Então, eles vêm aqui e pedem o seguinte: a partir dessas informações, determine o ponto de equilíbrio contábil e a margem de segurança, tá? Então, vamos lá, pessoal. Qual é a fórmula do ponto de equilíbrio contábil em unidades? É igual o custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária. A gente tem o total de custo fixo, temos, né, custos e despesas fixas. Temos a margem de contribuição unitária? Não. É a mesma fórmula do exercício anterior, né, pessoal? Então, vamos achar primeiro a margem de contribuição unitária. Qual vai ser ela? Vai ser igual ao preço de venda menos custos e despesas variáveis. Então, minha margem de contribuição unitária vai ser de 30, certo?
E aí agora então eu tenho como calcular o ponto de equilíbrio contábil, que vai ser igual a custos fixos dividido pela margem de contribuição unitária. Então, o meu ponto de equilíbrio contábil, né, em unidades é de 16.667 unidades. Então, eu estou vendendo 40 mil. Se eu vender abaixo de 16.667, eu começo a ter prejuízo. Então, a empresa está tendo lucro porque vende acima do ponto de equilíbrio em unidades. Tá bom, pessoal? Então, essa é a interpretação. Aí a gente vem para margem de segurança. Então, ele quer a margem de segurança. Vamos lá pegar a fórmula da margem de segurança. Eu tenho aqui, então, as fórmulas da margem de segurança. Vamos colocar ela aqui também. Qual é a fórmula da margem de segurança? A margem de segurança em unidades é vendas em unidades menos o ponto de equilíbrio em unidades. Então, minha margem de segurança vai ser igual a minha venda em unidades menos o ponto de equilíbrio em unidades. Então, eu tenho aqui a minha margem de segurança, ou seja, essa eu não posso vender, né, abaixo, obviamente, de 23.333 unidades. Se eu vender abaixo disso, eu tiro a minha margem de segurança, né, e começo a invadir, então, a minha venda abaixo do meu ponto de equilíbrio. Tá bom, pessoal? Então, faça essas duas questões. Eu acho que a gente englobou aí, pelo menos, parte dos exercícios, tá? Eu vou fazer o restante das questões e depois deixo aí para vocês. Ou se tiverem alguma dúvida, coloquem aí que a gente tira amanhã durante a nossa live, tá bom, pessoal? Senão vai ficar muito longo aí o vídeo, tá legal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.